Hoje nós vamos estar aqui conversando com o Sávio Matheus. Ele é médico veterinário e ele vai estar conversando com a gente sobre o olhinho do pet. Você sabe que muitas vezes ele já se encontra aqui. Seja bem-vindo, tá, Matheus? Muito obrigada pela sua presença. Você sabe que muitas vezes você tem um pet em casa e você acha que é normal ele estar com aquela remelinha, né? Você acha normal, mas o profissional veterinário, ele vai trazer outras informações a respeito desse assunto. Como você deve ter cuidado, quais são as causas, o que na verdade você precisa fazer e como você deve já ficar atento e se preocupar um pouquinho. Inclusive, para quem tem pet em casa e que tem aquele cuidado já levando para veterinário, muitos já sabem o que é e já sabem quais são os cuidados que tem que ter. Mas e você que tem um pet em casa, será que você acha que isso é normal? Vamos falar sobre esse assunto agora no nosso programa, porque ele já se encontra aqui. Tudo bem, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Que bom te receber. A gente vê determinadas coisas acontecer na vida dos pets e às vezes a gente não leva muito em consideração. E aí é importante a gente chamar a atenção das pessoas quando o assunto é o olhinho do pet, se ele estiver remelando. Será que é normal? Será que o médico veterinário entrando nesse momento não é mais importante do que você ficar guardando o problema dentro de casa? Porque tem gente tutor que às vezes não observa esses detalhes. Primeiro, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Assim, a remela é um ponto de alerta, né, para a parte ocular desses pets, né? Então a remela, assim como nós seres humanos, né, é normal, mas depende da quantidade, da frequência, né? Então assim, ao acordar, é normal o animal apresentar uma remela excessiva. Só que a partir do momento que essa remela ela começa a se demonstrar a vários momentos do dia, aí já é um sinal de alerta que pode estar representando algum problema, alguma afecção que esse paciente pode estar sendo acometido, né? Então, não é normal, muitas vezes, que isso aconteça. Por exemplo, a idade vai influenciar? Influencia bastante, por quê? Os animais, de acordo com que eles vão ficando mais idosos, eles tendem a ter uma alteração que nós chamamos de olho seco. E esse olho seco é justamente isso, uma diminuição na produção do componente líquido da lágrima, com isso vai aumentar o acúmulo de remela. Né? Então isso geralmente chama bastante atenção, principalmente quando a gente leva em consideração a nossa região, que é uma região muito quente, e com isso o componente líquido da lágrima ele evapora com mais facilidade. Fazendo com que os outros componentes, né, que é o lipídio e a gordura, fiquem acumulado, que é realmente o que a gente vê, que é a remela. E isso a gente fala não só nos cães, mas também nos gatos, né? Gato Isso. É mais difícil de passar por esse problema? É mais difícil, né? Os felinos, né, eles têm uma alteração oftalmológica bem mais específicas, né? Mas os cães, eles costumam sofrer mais com essa condição de olho seco, né? Que a gente chama, geralmente a gente classifica como uma síndrome, né? Porque o paciente vai apresentar uma diminuição no componente da produção de lágrima, né? Porque a lágrima ela não é composta só pelo componente líquido, né? Tem um componente mucoso e o lipídico. E a remela nada mais é do que esses dois componentes. Né? E com isso, o felino ele é menos acometido, mas também podendo ser acometido por essa alteração. Muito bom. E aí a gente chama atenção para a questão da coloração. Influencia também? A gente tem algumas imagens que nós estamos vendo aí no telão e a gente mostra tanto os cães embaixo como também os gatos. A cor vai influenciar? Se está vermelho ou não, verde, enfim, o que pode indicar? Olha, a coloração, muitas das vezes, ela é um fator-chave, assim, porque muitas pessoas pensam, né, até mesmo outros veterinários clínicos gerais, muitas das vezes eles classificam como se fosse uma infecção, e não é, né? Independente da coloração, a maioria das vezes está relacionada à diminuição na produção de lágrima, né? Então, alguns pacientes, quando eles estão lacrimejando excessivamente, eles não apresentam esse acúmulo de secreção. A maioria das vezes que você nota o acúmulo de secreção está relacionado a uma diminuição na produção do componente líquido da lágrima. Então, assim, a coloração não vai justificar exclusivamente se o paciente apresenta uma alteração X ou Y, né? Mas a partir do momento que apresentar já é um sinal de alerta para você ficar atento. Outra coisa que chama bastante atenção é que o gato ele é mais arisco. Sim. Até para você tratar o gato é mais complicado, né? No caso, o que essa pessoa, esse tutor, deve fazer? Primeiro passo, acredito que levar no veterinário, né? Isso.
Assim, felino sempre é um desafio, até mesmo dentro da medicina veterinária a gente já tem... É para vacina, né, doutor? Isso. E já tem especialistas só em clínica de felinos, porque é uma espécie bastante desafiadora, mas quando se trata da parte oftálmica, né, o manuseio é fundamental, porque basicamente os tratamentos são à base de colírio, né? Então a gente precisa que o tutor tenha essa destreza com o seu pet. Então assim, formas de contenção são bem variáveis, né, que você pode estar tendo ali para fazer o uso desses colírios, mas na maioria dos casos a gente precisa que o tutor ele venha ter um contato com o seu animal. Né? Quando é que essa pessoa deve se preocupar um pouco mais? Por exemplo, quando você leva no médico, pode acontecer, pelo menos eu tenho uma amiga que ela tem um pet que chegou numa idade mais avançada e que ele usa alguns medicamentos. Mas assim, pode acontecer também, não só na idade mais avançada, mas também ainda novinho, esse tipo de remela no olho. E como essas pessoas podem fazer a limpeza? Isso. Vanusa, assim, hoje dentro da oftalmologia nós temos algumas raças que são mais predispostas. Sim. Então essas raças são as raças bracocefálicas, que nós temos aí o Shih Tzu, né, os Bulldogs, os Pugs, como os carro-chefe dessa classificação de condição, né? E quem tem alguma dessas raças tem que fazer visitas periódicas, mesmo o paciente não sendo idoso, ao oftalmologista, porque são animais que têm a órbita ocular muito rasa e com isso o olho é muito protuso. E por ser muito protuso, ele é um olho que tem bastante predisposição a alterações, como um ressecamento, como úlceras de córnea. O olho muitas vezes não consegue lubrificar porque a pálpebra não consegue fechar esse olho. Então, são pacientes que têm predisposição por si só já de ter alteração oftalmológica. Então, nessas raças, o ideal é você já ter contato ali com o oftalmologista até mesmo antes de apresentar alguma alteração. Né? Mas, tipo assim, se a gente for levar ao pé da letra em relação o período ideal para fazer esse contato seria aquele paciente a partir de 5 anos de vida, né? Fazer esse contato mais próximo com o oftalmologista. Agora sim, por exemplo, quando é que esse tutor deve se preocupar? Quando passar mais ou menos quanto tempo esse olho nessas condições? Olha, minha indicação é o quanto antes, né? Porque assim, aqui a gente levantou algumas hipóteses que pode ser um olho seco, mas lacrimejamento excessivo pode estar relacionado a uma úlcera de córnea, que aí já é um quadro de urgência, né? O paciente tem que ser atendido da forma mais rápida possível. E assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, o olho não dá para brincar, porque você brincou, você perdeu e você pode perder a visão por conta disso. Então assim, quanto antes você levar, melhor vai ser esse prognóstico desse paciente, melhor vai ser a recuperação desse paciente. Então assim, eu sempre recomendo o quanto antes você puder levar, você já se preocupar com isso, porque pode estar custando a visão do paciente. Doutor, mito ou verdade que o olho do pet estando remelando pode ser também através de doenças sexualmente transmissíveis ou isso é mito? Olha, mito, porque essa remelação ela pode acontecer por alguns motivos, né? Infecção bacteriana, corpo estranho, diminuição de produção de lágrima, mas essa parte sexualmente transmitível é bem difícil. Alguns animais, os felinos, eles têm o herpes vírus, que é um vírus que ele é transmitido muitas das vezes da mãe para o filho. Ah, tá. Então, ele é transmitido... Pode haver essa confusão, Pode né? haver essa confusão. Principalmente aqui nessa imagem que a gente está vendo, alguns gatinhos aí, né, com esse olho com secreção. Sim. E com conjuntivite, né? E muito provavelmente seja decorrente de um herpes vírus, né? E a gente observa que talvez seja um gato jovem, né? Isso, a gente não observa filhote, que seja um gato mais idoso. que é o que é mais comum. Pronto. Ali a gente já vê que ele é bem idoso. Sim. Né? Na terceira imagem, logo embaixo, a gente vê que é bem idoso. Mas enfim, fica esse alerta aí, né? Para os tutores não ficar guardando o problema dentro de casa, mas tentar resolver de uma certa forma. Quanto antes. Bom, eu quero agradecer pela sua presença. Eu gostaria que você deixasse, se você quiser, dicas para os tutores que estão assistindo o nosso programa. Certo. Gente, em relação à saúde ocular, né, a gente não pode, como a gente falou anteriormente, não pode brincar. Né? Então, quanto antes você procurar ajuda, tratamento, quando você notar alguma alteração, é o melhor. Em relação às dicas no gerais,
seria lubrificar o olho do seu pet. Nós temos hoje lubrificantes comerciais, né, que são à base principalmente de água, né, que, como eu falei, aqui na nossa região os animais sofrem muito com o calor, então eles terminam perdendo bastante essa lágrima e tendo uma maior predisposição até alterações oftalmológicas. Então você que tem um Shih Tzu, que tem um Pug, vou levar no banho-tosa, sempre levar um colíriozinho lubrificante para fazer antes e depois do banho-tosa, né? Fazer essa limpeza periódica, né, com soro fisiológico e gaze, né? Então essas são as principais dicas que a gente tem em relação à saúde oftálmica, porque além de tudo você ainda fica com um contato mais próximo do olho do seu pet, né, podendo ver qualquer alteração que tiver ali, seja a mínima possível. Ok, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, doutor? Eu tenho um Instagram profissional, Sávio Mateus Oftalmovet, tá? Atendo em clínicas e hospitais aqui em Teresina também, tá? Então será um prazer estar podendo acompanhar o pet de vocês. Doutor, muito obrigada. Fica à vontade aqui com a gente. Mas foi muito bom conversar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas não têm nem ideia, né, dos cuidados que tem que ter. O importante é já levar logo no veterinário, buscar saber logo se ele realmente está precisando de todas essas dicas e de todos esses cuidados através de um profissional. Cuidado, porque é aquela história. Assim como para o ser humano, pet não é diferente, né? O seu pet é diferente do outro.